Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 92. Todo esse mês nós temos falado sobre missões. É o mês que a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora como mês de missões, devido ao fato de que no dia 12 de agosto de 1859, Reverendo Ashbel Green Simon desembarcou no Rio de Janeiro, vindo anunciar o Evangelho aqui em nossa pátria. Por isso, essa data é considerada o dia da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o mês de agosto, então, é considerado não somente o mês do aniversário, mas é um mês dedicado a missões, tanto missões nacionais, locais, como estrangeiras também. O Salmo de número 92, que nós veremos a seguir, já foi aqui cantado também no primeiro cântico que nós entoamos, baseado aqui no Salmo, e nós vamos estar então, 96, perdão, Salmo de número 96. Dizia o professor meu no seminário que mais vale uma caneta estragada do que uma mente sadia. Então, Salmo 96. Eu vou convidar os irmãos a que leiamos todos a uma só voz. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, flore o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Bondoso Deus, mais uma vez, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade e queremos, ó Deus, suplicar-te que, apesar das nossas imperfeições, do nosso pecado, o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Mas que o Senhor, ó Deus, nos santifique a cada dia. Queremos, ó Deus, consagrar as nossas vidas diante de ti, e consagramos também os dízimos e as ofertas depositadas no gasofilácio, para que sejam, ó Deus, para o mantimento, também aquelas que foram depositadas direto, ó Deus, na conta da igreja. Aqueles valores também, ó Deus, que são colocados à tua disposição no dia a dia por cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, ofertar-te também e especialmente a nossa vida, a fim de que nós possamos estar, ó Deus, servindo ao Senhor com toda fidelidade, com toda alegria.
Recebe, pois, Senhor Deus, os nossos cânticos, recebe as nossas orações, mas agora de forma muito especial, fala conosco, fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um salmo que não tem aqui descrito quem é o seu autor, mas é considerado como um salmo que se refere ao processo das missões. O verso de número 10 diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Por isso, nós temos diante de nós esse salmo que é considerado como um salmo que trata sobre missões. E nós vamos começar então, lá no primeiro versículo que nós lemos, os 3 primeiros versículos, ele traz então a expressão cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Aqui nós temos, irmãos, então, nesse primeiro e segundo versículo, aparece a palavra cantai ao Senhor, a expressão cantai ao Senhor, pelo menos 3 vezes. Eu digo pelo menos porque nós poderemos entender também que o bendizei o seu nome poderia também ser uma forma de estarmos expressando um cântico ao Senhor. E aqui nós temos, então, a ordem dada pelo Senhor para que nós estejamos entoando cânticos. E isso significa não simplesmente o nós cantarmos como nós cantamos aqui, mas nós estarmos dia a dia, momento após momento, louvando ao nosso Deus. O Salmo de número 137 refere-se ao momento em que o povo estava na Babilônia e eles dizem o seguinte, diz o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Jerusalém, lembrando-nos do templo onde poderiam estar ali louvando a Deus. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E aí eu não vou ler o restante do salmo, porque nós não estamos tratando do salmo 137. Mas aqui nós temos a expressão dos judeus, do povo de Deus, dizendo como que nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha. Como nós vamos cantar o canto do Senhor se nós estamos possuídos de imensa tristeza, porque os nossos opressores nos levaram cativo e tem sobre nós a sua mão pesada por causa do nosso pecado. E aqui nós temos a ordem de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Não importa onde estivermos, a ordem do nosso Deus é que nós devemos entoar canções ao nosso Deus. Lembramos de que os apóstolos estavam ali presos quando, durante a madrugada, depois de terem sido surrados, açoitados, cantando ao Senhor quando os grilhões ali são rompidos, quando as cadeias são abertas, as grades se abrem e eles são colocados em liberdade. Estavam presos, machucados, acorrentados, não sabemos quais as reais condições, mas diz que eles estavam presos às correntes, provavelmente sem muita liberdade de movimento, no chão duro, não tinha cama confortável, como nós temos visto nos presídios, no nosso país. Não, a situação era totalmente diferente, extremamente desconfortável, dolorosa, terrível. E ali estavam eles a cantar ao Senhor. A história, há registros na história de pessoas que foram levados à fogueira e que, enquanto estavam sendo ali consumidos pela fogueira, cantavam ao Senhor. Em todo e qualquer momento nós devemos estar louvando ao nosso Deus.
Não podemos deixar que a nossa boca seja calada pura e simplesmente por causa das nossas aflições ou dos incômodos que nos sobrevêm. Algum tempo atrás, eu ouvi um irmão falar de que em alguns países onde eles não podem expressar a sua fé por causa da perseguição, muitas vezes os crentes se reúnem, nós já sabemos, nos esgotos, nas cavernas, mas alguns países onde eles se reúnem em uma praça para que eles possam desfrutar da comunhão. Então eles combinam entre si qual é a música que eles vão cantar. E alguém começa a fazer ali o compasso e eles cantam apenas na mente, silenciosamente, porque se alguém ouvi-los cantar, vai denunciá-los e eles vão ser presos, torturados e até mortos. Perder tudo que tem. Aquele irmão disse que muitas vezes há momentos em que eles estão balançando o corpo ali, seguindo mentalmente, cantando mentalmente. Consegue imaginar isso, irmãos? Conseguem imaginar a dificuldade que esses irmãos encontram? E ali mentalmente eles cantam ao Senhor, louvando e adorando o seu nome. O texto continua, e aqui nós somos chamados, e é importante nós lembrarmos que aqui, até o verso 2, nós temos o chamado a estarmos falando, cantando, louvando a Deus. Eu vou pular lá para o verso de número 7, e aí diz o quê? Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Aqui continua o salmo, ele dá do 3 até o número 6, os versículos 3 até o 6, ele vai falar daquilo que nós devemos estar expressando a nossa fé. Eu vou usar a palavra horizontalmente aos homens. No verso de número 10 em diante, ele vai fazer a mesma coisa. Mas aqui, no 1 e o 2 e o 7 até o 9, ele vai estar falando sobre como nós devemos estar manifestando a nossa fé para com Deus. Eu pulei lá no início essa fala. E aqui nós temos, então, para que nós possamos entender. Cantar ao Senhor é expressarmos a nossa fé para com Deus, para com o próprio Deus. Claro que isso, se estiver sendo visto por outros, os outros também estarão percebendo e vendo a expressão da nossa fé, daquilo que nós estamos cantando. E olha só, verso 7, então, ele vai dizer para que nós tributemos. O que é tributar? Entregar aquilo que é devido. O que são tributos no nosso país? É aquilo que nós entregamos que o governo exige, é dele. Tributar ao Senhor significa dar ao Senhor, ou entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Tributar ao Senhor o quê? Ou quem, Verso 7. Ó família dos povos, tributai ao Senhor o quê? Glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Chegai à sua presença. Aqui eles estavam falando daquele momento onde eles iam para o templo e levavam também, não somente o seu canto, não somente estavam ali dispostos a estarem louvando e adorando, mas levavam também as suas ofertas, inclusive a oferta pelo pecado, onde eles tributavam a Deus aquilo que Deus tinha dado a ele.
Nos nossos dias, nós tributamos ao Senhor aqui no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Nós colocamos, às vezes, Pix ou depositamos, fazemos uma transferência na conta bancária. Mas nós tributamos glória, louvor e honra ao nosso Deus quando nós nos colocamos aqui e pelas nossas orações, pelos nossos cânticos, pela leitura da palavra do Senhor, às vezes, também nós tributamos ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mas nós devemos fazer isso o tempo todo, não somente no momento de cântico. Nós devemos estar dia após dia, orando sem cessar, e nesses momentos e nas nossas falas, na forma como nós nos portamos dia a dia, nós devemos estar tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quantas e quantas vezes nós nos esquecemos disso? Eu me lembro de algo que eu vi recentemente, mês de junho. O diretor do seminário de Recife, ele nos contou lá no treinamento que nós tivemos da Junta de Missões Nacionais um pouquinho sobre sua vida. Até os 19 anos, ele era catador de recicláveis na rua. Não havia concluído o ensino médio, não havia estudado, e ele trabalhava com a carroça, era carroceiro, e ele saía pelas ruas de Recife catando materiais que pudessem ser reciclados. E é nesse momento que ele está ali, fazendo seu trabalho, andando daquela maneira, que ele ouve o Evangelho. Que ele ouve falar das grandezas de Deus. E Deus toma o seu coração e ele entrega a sua vida ao Senhor. Imediatamente, ele procura uma igreja, procura servir ao Senhor, e naquele momento ele começa a perceber e a entender que Deus tinha um chamado para a sua vida. Ele corre então para poder estudar, terminar o ensino médio, se candidatar ao seminário, vai para o seminário. Depois disso, vai fazer o mestrado e depois o doutorado. Um homem que estava ali sendo analfabeto nesse sentido, não apenas não havia concluído nem o básico. E aí alguém então fala sobre a sua mudança de vida, sobre a mudança de rumos, leva ele para falar sobre isso para um grupo de catadores, e diz: aqui nós temos a prova do que é a vontade de crescer, a vontade de dar a volta por cima. E ele disse que ele interrompeu a pessoa que estava falando e disse: não, aqui estou eu como prova daquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Não fui eu, foi Deus que me resgatou, foi Deus que me transformou, e foi Deus que me deu todas essas condições. Nós precisamos aprender a enxergar isso e tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aquilo foi, durante aqueles dias que nós passamos em Recife, o que mais me impactou de tudo que eu ouvi ali foi esse momento quando aquele irmão contou-nos essa história. Precisamos dar a Ele, entregar a Ele aquilo que é devido, a glória e a força que são pertencentes a Ele. Precisamos ofertar as nossas vidas, precisamos entrar nos seus atos, e aqui não é simplesmente nos momentos de culto, enquanto estamos na igreja ou em qualquer lugar de culto, mas dia a dia nós devemos tirar o momento, o tempo necessário para que nós possamos colocar diante de Deus as nossas vidas, ofertar a Ele aquilo que lhe é devido. E aí o verso 9 diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adoração, irmãos, às vezes nós temos dificuldade de entender.
Podemos adorar o Senhor quando cantamos, podemos adorar o Senhor enquanto oramos. Adorar ao Senhor significa contemplarmos a Ele naquilo que lhe é peculiar, é nós, de fato, nos prostrarmos e reconhecermos a sua grandeza. É quando nós percebemos tudo aquilo que Ele é, toda a sua força, seu poder, sua majestade, sua onipotência, sua onisciência. E nós então contemplamos isso de tal forma que nós podemos ver o que nós somos, tão distantes dele, e nos prostrarmos e nos quedarmos diante dele. E entregarmos não somente a nossa vida no sentido daquilo que ele está nos garantindo lá nos céus, mas toda a nossa vida enquanto aqui os nossos pensamentos, as nossas vontades e tudo mais. É por isso que ele nos chama a adorar o Senhor, uma beleza da sua santidade, ou seja, na pureza que lhe é devida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizendo que tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É por isso que nós devemos adorar o Senhor dessa forma. Mas somos chamados também a expressarmos a nossa fé aos outros. Olha o que diz o versículo de número 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha só. Somos chamados a anunciar entre as nações, aqueles que nos cercam, como nós vimos aqui no domingo passado, somos chamados a sermos testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem estava aqui, está lembrado que a missionária Lene falou. O que é Jerusalém para nós hoje? É a nossa cidade onde nós estamos. O que é a Samaria, né? Aqueles povos que... A Judéia primeiro, né? Nosso país, nossa nação. Samaria, aqueles que estão à nossa vizinhança. Nós somos chamados a ir até os confins da terra. Muitas vezes, nós temos sido omissos quanto a isso. Temos deixado de anunciar até para o nosso vizinho, para o nosso parente, quanto mais anunciarmos aqueles que estão mais distantes. Todos nós somos chamados para onde quer que estejamos, onde quer que nós formos, nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. Precisamos, irmãos, estar com isso em mente a cada dia e colocando a nossa vida, colocando as nossas palavras, as nossas atitudes à disposição do Senhor para que a glória dele seja mostrada, seja vista. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Quando diz aqui que Ele é muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Ele é o grande Senhor, o Criador de todas as coisas, o mantenedor, o sustentador. Mas é Ele também quem nos fortifica, quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos ampara, quem nos sustenta. É o nosso Deus que anda conosco cada dia. É Ele que nós devemos estar louvando quando nós estivermos nas nossas conversas. Como eu citei o caso do pastor lá, o diretor do seminário de Recife, esqueci o nome dele, mas nós devemos estar dia a dia mostrando para as pessoas aquilo que Deus fez em nós, nas nossas vidas, a começar da salvação em Cristo, a começar daquilo que Ele fez pagando ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A grande obra que o Senhor fez por nós, e assim nós anunciarmos dia a dia também as coisas que Ele faz nas nossas vidas cada momento. E que muitas vezes nós queremos um louvor para nós.
Muitas vezes nós esquecemos de dar o louvor, de dar a honra, de dar a glória àquele que efetuou em nós e que efetua tanto o querer quanto o realizar. Nós podemos expressar também diante dos homens, diante do mundo, aí o que eu disse, na horizontal, um para o outro. Versículo de número 10, diz o quê? Todos dizei entre as nações, Rei é o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Devemos anunciar ao mundo que o Senhor reina, Ele está sentado no trono. Embora os políticos estejam aí e acham que são deuses, acham que são eles que governam, a palavra do Senhor nos diz que como ribeiros de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor e de acordo com o seu querer, com a sua vontade, Ele os inclina. Quer saber um pouquinho? Quer entender um pouquinho isso? Nós temos aqui, não estou fazendo propaganda lá da água, mas nós temos aqui numa localidade chamada Telha, um local onde você pode ir lá comprar água, trazida direto da fonte, canalizada, lá de cima da serra. Água doce, água limpíssima. Essa água nunca chegaria até aquela localidade se o homem não tivesse ido lá, cavado, enterrado aqueles canos, colocado ali. Da mesma maneira temos aqui na Rua do Areião, outro fez isso trazendo de outra serra. Naquela época as pessoas faziam isso através de canais. Eles cavavam e levavam a água dos rios para onde eles queriam. Eu tive a oportunidade também de conhecer um local onde havia uma roda d'água imensa. Então, a própria correnteza do rio ia enchendo aquelas caixas e fazendo com que girasse. E à medida que a roda subia, aquela caixa despejava numa bica, e daquela bica há vários canais que aquele homem fez ali na terra e irrigava toda aquela plantação, todo aquele pomar. Quando a gente chegava, vinha ali na estrada, tudo seco, na época da seca, os arbustos já tinham secado, os mato, capim, tudo seco. De longe a gente avistava aquele sítiozinho, aquele local todo verde e cheio de frutas. Muitas vezes a gente ia lá, aí voltava de lá com uma sacola de laranja, cana, milho, um tanto de coisa ali. Era um tio meu, quando nós íamos visitá-los, a gente acabava vindo de lá para cá carregados, com as coisas que ele nos dava. E toda semana estava ele ali na feira vendendo essas coisas. Por quê? Porque pegou aquela água do rio e mesmo não tendo como ele cavar na profundidade para que o rio jogasse a água ali, criou aquela forma ali naquela roda d'água, mas inclinou aqueles ribeiros de acordo com o que ele precisava, de acordo com o que ele queria. E aí, a palavra de Deus diz, olha, o coração do rei está na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, inclina. Nabucodonosor foi comer pasto, pastar como se fosse um animal, para que ele reconhecesse a glória do Senhor. E nós somos chamados a dizer para as nações, olha, embora o mundo esteja nesse caos, o Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono e Ele reina. É Ele quem governa. E tudo que está acontecendo está sujeito, debaixo da sua vontade, porque Ele disse que nos últimos tempos essas coisas aconteceriam. E essas coisas têm sobrevindo ao mundo debaixo da sua autoridade, do seu governo. Deus não deixou de reinar. Não dormita, não cochila, não está a dormir o Deus Todo-Poderoso. É Ele que firmou o mundo. É Ele também que julga cada um segundo as suas obras e haverá de trazer um juízo sobre todos esses que estão abusando do poder e da autoridade, deixando de glorificar a Deus e tributar a glória a Ele.
assim como tantos outros fizeram no passado, mas que terão de prestar contas a Deus. Mas, no versículo 11, então, diz que nós devemos nos alegrar. E aqui é interessante porque a expressão é para toda a criação, para todas as criaturas. É a forma do salmista expressar diante como que nós devemos nos comportar, e também isso faz parte de dizer para as nações: alegrem-se diante do Senhor. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que neles há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor há de vir julgar os vivos e os mortos. Porque o Senhor há de vir julgar o mundo pela sua justiça, não pela justiça dos homens, corrompida como é, mas ele haverá de julgar consoante a sua fidelidade. Aquilo que ele prometeu, ele haverá de cumprir. Somos chamados aí às nações e dizer essas coisas. Somos chamados a ir à nossa vizinhança, nossos colegas, nossos amigos, e anunciar essas coisas. E só tem uma forma deles se alegrarem diante do Senhor: é conhecendo a sua salvação, conhecendo a obra que Deus fez e faz nas nossas vidas, e aquilo que Ele fez por nós. Somos chamados, então, irmãos, a expressarmos a nossa fé para com Deus, cantando, tributando a Ele, adorando e tremendo diante dele, ou seja, tendo temor e tremor diante do Senhor. Nós somos chamados também a expressar a nossa fé a todas as pessoas, anunciando a todos eles, a proclamar, no versículo 2, no final do versículo 2, proclamar a sua salvação dia após dia, proclamando a obra redentora de Jesus, aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho, anunciando a sua glória entre as nações, anunciando também, dizendo a eles que o Senhor reina, que o Senhor continua a reinar, e por isso nós podemos nos alegrar diante dele, porque ele é o Deus que nos salvou, e é o Deus que haverá de vir julgar o mundo, julgar aqueles que se levantam contra ele. Ao mesmo tempo, e diz a palavra do Senhor em João, que aqueles que creram no Senhor, na sua salvação, não serão julgados, porque Deus já os condenou. Deus já expressou, nós já somos justificados, diz o texto de Romanos, por meio da fé perante Ele. Já fomos. Jesus Cristo já se apresentou em nosso lugar. Não há mais julgamento para nós que cremos no Senhor. Resta-nos cumprir as suas ordens, resta-nos obedecê-los, resta-nos andar nos seus caminhos, para que o nome dele e a glória dele seja demonstrada ao mundo e para que as pessoas possam conhecer a sua grande salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, a fim de que nós possamos estar conduzindo a cada dia, dia a dia, a nossa vida de tal forma que nós possamos manifestar a todos a grandeza do Senhor. Amém.